Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Marco Polo e Guanabara assinam contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro para o fornecimento de 270 novos ônibus. Viação Águia Branca segue conquistando mais clientes no trecho Rio de Janeiro-Vitória. Edital de licitação dos ônibus elétricos de São José dos Campos é publicado finalmente. Governo de Goiás reabre licitação para aluguel de 114 ônibus articulados 100% elétricos. Viação Garcia rebate acusações da Suzantur em processo e a NTT critica tom usado pela empresa do ABC Paulista. Prefeitura do Rio de Janeiro abre crédito adicional de 92 milhões de reais para o setor de transportes. Ônibus elétrico ativo da Marco Polo é testado no Chile. BID diz que primeiro ônibus 100% elétrico para o transporte do Guarujá tem autonomia de até 250 km com a carga completa. A empresa do grupo Bellarmino passou a operar transporte coletivo urbano de Avaré nesta quarta-feira. E ainda, você confere as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Tudo isso você confere agora. A Secretaria Municipal de Transporte do Rio de Janeiro assinou com as empresas Guanabara Diesel e Marco Polo S.A. os contratos referentes à licitação que trata do fornecimento de 270 novos ônibus para o sistema de BRT. Segundo o extrato publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023, os contratos foram assinados em 24 de fevereiro. Ou melhor, 24 de janeiro, pouco mais de 2 meses após a licitação ser realizada. Na ocasião, a licitação foi repartida em 5 lotes, com a Marco Polo fechando um contrato de 288 milhões de reais e a Guanabara um contrato de 576 milhões de reais, totalizando 864 milhões de reais de investimentos da Prefeitura. Os veículos fornecidos são ônibus do tipo articulado com capacidade mínima para 180 passageiros, movidos a diesel em padrão Procon VIP8 Euro 6, uma tecnologia de motor que tem emissão menor de poluentes na atmosfera. Em novembro de 2022, as duas empresas haviam vencido a licitação e que as próximas etapas incluem também a assinatura contratual. Em 11 de novembro de 2022, a Prefeitura, já procurando prevenir danos ou a perda de veículos, lançou licitação para seguro dos novos ônibus, com investimento estimado em 38 milhões de reais. Depois que assumiu exclusivamente o trecho Rio-Vitória e Vitória-Rio, dando embarque e desembarque nas rodoviárias das duas capitais, a aviação Águia Branca segue conquistando mais clientes. Com a decretação de falência da aviação Itapemirim, sua principal concorrente em ambos os trechos, a Águia Branca, segue apostando alto no atendimento e no conforto de seus clientes, disponibilizando os modernos ônibus Marco Polo Paradiso G8 1800DD. A bordo do serviço semileito, também conhecida como Plus. No segundo andar do ônibus Double Decker, o passageiro conta com 46 poltronas e no primeiro piso do leito-cama com 8 poltronas. Aos passageiros de primeira viagem que possuem alguma ligação de locomoção ou dificuldade para subir as escadas, é bom ficar atentos antes de efetuar a compra da passagem, já que esses novos ônibus, o banheiro se encontra no segundo andar, o que dificulta e muito o acesso para alguns clientes idosos e como limitações. A empresa segue disponibilizando ônibus baixos equipados com 42 poltronas no serviço leito e 46 poltronas para o serviço executivo com banheiro em piso único, o que ajuda os clientes com tais limitações. A Urban,
Urbanizadora Municipal de São José dos Campos, em São Paulo, publicou nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023, o edital de licitação para a locação dos ônibus elétricos que substituirão a atual frota convencional do transporte público coletivo. De acordo com a Prefeitura, a abertura dos envelopes com as propostas e documentos acontecerá no dia 10 de março, às 9 horas da manhã, na sede da Urban, com o critério para a escolha sendo o de menor preço global, sendo que a licitação é apenas para os veículos sem motoristas. Serão 400 coletivos totalmente elétricos divididos em 3 modelos, tendo todos ar-condicionado e portas USB para carregamento de dispositivos eletrônicos. Ainda segundo a Prefeitura, em uma data futura, ainda será realizada a licitação para o sistema de carregamento dos ônibus e, se necessário, da energia elétrica. Vale ressaltar que a empresa contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos. A Urban cuidará da gestão financeira e dos meios de pagamento do transporte público da cidade. Para a operação do sistema, a Prefeitura fará uma nova licitação para a contratação. O Diário Oficial de Goiás publicou nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023, o edital de eletrificação da frota do eixo Anhanguera. O aviso é de reabertura da licitação. O governo Ronaldo Caiado vem perseguindo essa meta desde abril de 2022, quando anunciou o certame que, no entanto, não prosperou devido a problemas com o Tribunal de Contas do Estado. O certame visa a modernização do transporte coletivo da capital, diz nota do governo desta sexta-feira, ao adotar um sistema operacional sustentável, zero poluente e de extremo conforto aos usuários. O texto publicado hoje prevê o aluguel de 114 ônibus articulados 100% elétricos. Estes veículos substituirão a frota do eixo Anhanguera e abastecerão suas extensões ao interligar a capital às cidades de Goianira, Senador Canedo e Trindade. O edital exige que cada veículo tenha capacidade mínima para 145 passageiros, sendo pelo menos 50 deles sentados. Os veículos devem ser articulados com sistema de interligação entre vagões. A autonomia mínima de operação é de 200 km por carga de bateria. Todos os articulados deverão estar equipados com um dispositivo que permite embarque e desembarque de passageiros cadeirantes. Além disso, devem ter ar-condicionado com tomadas para carregamento de celular em cada um dos assentos e sinal de Wi-Fi disponibilizado gratuitamente. A empresa que fará a locação dos ônibus elétricos será escolhida na modalidade pregão eletrônico e será ainda responsável pela manutenção integral dos veículos. Caberá à locadora cuidar da implantação e instalação da infraestrutura de recarga e suporte, locação de carregadores. Num prazo de 16 anos, a vencedora do certame deverá também cuidar da adaptação da estrutura da oficina e garagem da Metrobus. O critério é o menor preço, observando o valor máximo global estimado de 1,54 bilhões de reais. O valor mensal é estimado em R$ 74.820,59 por ônibus, o que inclui a manutenção da frota, locação dos carregadores e adaptação da infraestrutura de carregamento dos ônibus. As propostas deverão ser encaminhadas através do sistema eletrônico www.comprasnet.gov.br até às 8 horas e 59 minutos da manhã do dia 27 de março de 2023. O pregão será realizado em sessão pública virtual que ocorrerá no mesmo sistema do site no dia 27 de março, a partir das 9 horas da manhã, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases. Francisco Caldas, presidente da Metrobus, diz que com a implantação do projeto de eletrificação da frota da Metrobus, as viagens no eixo Anhanguera serão mais regulares, seguras, silenciosas e confortáveis. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um micro-ônibus perdeu o controle quando seguia trafegando pela estrada de Gleba Assurini, em Altamira, no sudoeste do estado do Pará, deixando ao menos 10 feridos. O acidente ocorreu nesta última sexta-feira, dia 3 de fevereiro, por volta das 2 horas e 30 minutos da tarde, e chamou a atenção de moradores da região. Segundo relatos de alguns passageiros, a barra de direção do coletivo quebrou, fazendo com que o condutor perdesse o controle da direção. A parte dianteira do micro-ônibus ficou bastante destruída. Entre os feridos está uma criança. Todos foram encaminhados para a UPA em Altamira.
Um ônibus rodoviário da aviação Rio Doce, que seguia a viagem pela rodovia estadual MG-217, caiu em uma ribanceira na manhã desta quinta-feira, na altura do quilômetro 79, na cidade de Malacacheta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, o condutor do coletivo informou que seguia a viagem normalmente, quando ouviu um barulho e em seguida sentiu que não tinha o controle do ônibus, caindo na ribanceira em seguida. A linha em que o ônibus fazia não informada. Ao menos 10 passageiros tiveram ferimentos e precisaram ser encaminhados para o Hospital Dr. Max em Malacacheta. Acredita-se que a barra de direção do coletivo tenha quebrado, o que pode ter contribuído para a perda da direção. A aviação Rio Doce precisou disponibilizar outro coletivo. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e informou que a pista não precisou ser fechada. A empresa de ônibus ainda não se manifestou. Um trolebus bateu em outros coletivos ao 12h30 desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, dentro do terminal Parque Dom Pedro II, na região central da capital paulista. Sem controle, o último coletivo da fila empurrou os demais. Não há informações sobre feridos com gravidade, mas os veículos ficaram danificados. De acordo com a SP Trans, que gerencia as linhas municipais da capital paulista, veículos já foram retirados do local e não houve prejuízo à operação. As causas do acidente estão sendo apuradas. Entre o ano de novembro do ano passado e este dia 10 de fevereiro de 2023, já foram ao menos 4 acidentes envolvendo trolebus dentro de terminais na capital paulista, sendo 2 no terminal Penha, na zona leste, e 1 no terminal São Mateus, também na zona leste. E estão mais recentes no terminal Parque Dom Pedro II, no centro. Destes 4 acidentes, 3 se trataram de engavetamento e, em um, ocorreu perda de controle do veículo com um trolebus batendo em uma pilastra. Uma grave colisão envolvendo uma picape em um ônibus da empresa PB Tour deixou ao menos 2 mortos e 4 pessoas feridas na tarde desta última quinta-feira, na BR-153, na cidade de Icém, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a picape bateu de frente contra o coletivo, sendo projetada para trás e atingiu uma moto. Ainda segundo a corporação, as 2 pessoas que estavam na picape morreram na rodovia. O motociclista, o motorista do ônibus e 2 passageiras tiveram ferimentos leves. A concessionária Triunfo Transbrasiliana, que administra o trecho, informou que um desvio foi feito para os veículos trafegarem pela rodovia. O nome das vítimas do acidente não foram informadas. Ao menos um ônibus que seguia para São Paulo e um caminhão foram atingidos pelo deslizamento de terra na madrugada desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023, na rodovia Presidente Dutra, na região da Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Não há informações sobre feridos com gravidade. Segundo a concessionária CCR Rio, a interdição é total das pistas de descida da Serra das Araras, no quilômetro 243, sentido Rio de Janeiro, e da pista de subida no quilômetro 225, sentido São Paulo. Ocorreram fortes chuvas e quedas de barreiras na região. A empresa ainda orienta que o motorista evite trafegar pela rodovia. Em caso de emergência, pare em um local seguro e aguarde a liberação da pista para seguir viagem. Não estão descartados novos deslizamentos e foram registrados longos congestionamentos nas imediações. Quem está de viagem marcada deve procurar a empresa de ônibus para saber se há reprogramações nas partidas. Porém, ontem, às 7h40 da noite, no quilômetro 239, as pistas foram liberadas nos 2 sentidos. Não há informações sobre mais interdições de faixas. Um ônibus rodoviário da empresa Guimatur Turismo tombou na noite desta última quarta-feira, deixando 18 feridos na BR-163 em Marechal Cândido Rondon. O coletivo foi fretado por um grupo de pessoas que saíram de Cascavel, onde participaram de um show rural e retornavam para o Mato Grosso do Sul, quando o coletivo saiu da rodovia e tombou. No momento do acidente, dos 2 motoristas estavam a bordo. A Polícia Rodoviária Federal informa que os 2 motoristas não tiveram as suas identidades reveladas, foram submetidos ao teste de bafômetro e os resultados foram negativos para o consumo e álcool. Os feridos foram encaminhados para a UPA de Marechal Cândido Rondon. A empresa de ônibus ainda não se manifestou sobre o acidente até a publicação desta reportagem. A ANTT
a Agência Nacional de Transportes Terrestres respondeu à Justiça às alegações feitas pela empresa transportadora turística Suzano Limitada, a Suzantur, e negou que esteja cirando obstáculos para atrasar o início das operações das linhas que eram autorizadas às viações Itapemirim e Caiçara. A Suzantur também fez acusações à Aviação Garcia, que informou por meio de nota que está apenas exercendo seu direito constitucional e reafirmou que sua proposta foi melhor que a da Suzantur. A Garcia ainda diz que, diferentemente da Suzantur, tem condições de começar as operações de imediato. O grupo Itapemirim teve a falência decretada pela Justiça Paulista em 21 de setembro de 2022, após um processo de recuperação judicial que se arrastava desde março de 2016 e foi marcado por entradas e saídas de sócios e acusações de desvio de dinheiro dos credores pelo então proprietário Sidney Piva de Jesus, inclusive para formar uma empresa aérea de passageiros, a Itapemirim Transportes Aéreos, que voou apenas por 6 meses e pegou milhares de usuários de surpresa ao parar de voar em 17 de dezembro de 2021. Piva nega irregularidades. A estimativa é que, entre débitos tributários com trabalhadores, bancos e fornecedores, as dívidas da empresa do grupo Itapemirim passem dos 2 bilhões de reais. Na decisão da falência, a Justiça autorizou que a Suzantur, empresa de ônibus urbanos que atua na ABC Paulista e em São Carlos, no interior de São Paulo, arrende por mais um ano as linhas rodoviárias interestaduais, que eram autorizadas a Itapemirim e Caiçara. A Suzantur subiu o tom e a Justiça acusou a ANTT de criar obstáculos para o início das operações. Na petição de 31 de janeiro de 2023, a Suzantur chegou ao ponto de usar na petição termos como falar que a ANTT está sendo mais realista que o rei e que a agência está fazendo um circo armado. Na resposta à Justiça, em 9 de fevereiro de 2023, a ANTT mostrou-se insatisfeita com o tom usado pela Suzantur e lembrou que a decisão da falência proíbe este tipo de abordagem. Rememoramos a demonstração do juízo falimentar protelado em decisão de 21 de janeiro de 2019 nos seguintes termos: abstenham-se as partes e termos e manifestações de caráter belicoso, devendo sempre buscar a urbanidade e a objetividade na sustentação dos respectivos requerimentos, de modo que em nada colabora para a composição de lide e constante imitação ofertada pelas patrocinadoras da transportadora turística Suzano Limitada nas comunicações dirigidas na área técnica da ANTT. Segundo a agência, é seu papel verificar se todas as exigências técnicas estão sendo cumpridas. Inicialmente, destacamos que para a prestação do serviço regular rodoviário de passageiros de forma adequada é necessário o cumprimento de requisitos técnico-operacionais indispensáveis à operação dos serviços, consoante descrito no artigo 25 da Resolução ANTT número 4770 de 2015, aplicável a todas as operadoras do setor de transporte rodoviário interestadual de passageiros, sem exceção, uma vez que incumbe a agência reguladora, em nome do poder concedente, aferir a regularidade de todos os envolvidos na forma da lei, não se admitindo que o serviço público da União passa a ser operado em condições impróprias. A ANTT diz que está atendendo todas as determinações judiciais para o início das operações e ressalta que jamais a Justiça determinou que a legislação federal sobre transportes rodoviários fosse descumprida para que o arrendamento entrasse em vigor operacional. Dado o exposto, não há qualquer autorização judicial a dispensar o atendimento à legislação federal aplicável ao serviço público da União, devendo as empresas envolvidas no arrendamento comprovar a resolução ANTT número 4770 de 2015, aplicável a todas as transportadoras. Na resposta, a ANTT ainda lembrou que, por causa da paralisação das linhas enquanto a Itapemirim e Caiçara estavam sob a antiga administração,
muitas estruturas fossem desfeitas e que recomeçar as operações em esses pontos de apoio e atendimento prejudicaria o atendimento. Ressalta-se que, conforme noticiado nos próprios autos da ação falimentar, verificou-se o fechamento ou perda de pontos de embarque e desembarque de passageiros, guichês de vendas de bilhetes de passagem e ponto de apoio para trocar de motoristas em diversas localidades anteriormente atendidas pela aviação Itapemirim e aviação Caiçara, inviabilizando a retomada imediata dos serviços. Tais informações foram reiteradas pela própria transportadora turística Suzano nos autos, quando a empresa informa que tem enfrentado inúmeras dificuldades para a reabertura e funcionamento de guichês de vendas de passagem, o que demonstra a ausência de infraestrutura, bem como de autorização de embarque e desembarque em terminais rodoviários relevantes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Goiânia e Porto Alegre, cuja autorização para operações de embarque e desembarque fogem à competência da ANTT, uma vez que a agência não possui qualquer ingerência sobre o funcionamento de tais locais, sejam eles públicos ou privados, cuja a competência é de estado ou município. Assim, dando efeito ao cumprimento à legislação federal aplicável a todas as operadoras do Serviço Público da União, a ANTT se restringiu a exigir e orientar a transportadora turística Suzano Limitada acerca da necessidade de preenchimento dos requisitos regulatórios para a reativação dos serviços de titularidade das empresas de aviação Itapemirim e Caiçara, cujo longo tempo de paralisação, de pleno conhecimento da SZM Partners, administradora da massa falida, e da arrendatária, demanda comprovação dos requisitos técnico-operacionais indispensáveis à prestação do serviço descritos no artigo 25 da Resolução número ANTT número 4.770 de 2015, de modo a assegurar direitos básicos dos passageiros, a exemplo de local de embarque e desembarque, compra e devolução de passagens em parada, bem como de motoristas, a exemplo de pontos de apoio para descanso e troca de motoristas, garantindo-se a segurança da operação. A ANTT reconhece que é grave o fato de a Suzano não ter acesso a guichês e salas VIPs de terminais rodoviários, mas que isso não é uma sua competência, e rebate a acusação da companhia com sede no Santo André de que a agência federal estaria favorecendo outras empresas ao fazer exigências técnicas e documentais. Reputa-se grave, todavia, que está, até o momento, a arrendatória não tenha acesso a guichês de vendas de bilhetes de passagens e autorizações de uso de terminais para embarque e desembarque em municípios relevantes para a prestação do serviço das linhas, pretende operar consoante enunciado na petição de 30 de janeiro de 2023. Infraestruturas, essas indispensáveis à retomada da operação das linhas da aviação Caiçara, conforme comunicado pela própria transportadora. Ressalta-se que a ANTT não possui competência legal para regulamento de terminais públicos municipais e estaduais, nem para exploração, construção ou administração de tais locais, sejam eles públicos ou privados. Deste modo, as alegações apresentadas pela transportadora turística Suzano, no sendo que a negava a da Sinarte para a concessão de guichês de vendas em terminais rodoviários, trata-se de uma conduta coordenada de forma coleva, alinhada a tudo o que está acontecendo na ANTT, em benefício de empresas que beneficiam com Itapemirim fora do mercado. São afirmações que não possuem qualquer embasamento fácuo ou fundamentação legal, o que tais ilações parecem tentar almejar e terceirizar as razões pelas quais a peticionária não logrou, até que presente momento, êxito no regulamentação de tais espaços públicos juntos aos órgãos competentes de esferas municipais e estaduais. Segundo a ANTT, a Suzano ainda não se mexeu para reativar as linhas da Itapemirim, somente da Caiçara, que são as melhores. Nesse sendo importante destacar que não existe a figura de grupo econômico junto à ANTT, de modo que os serviços deverão ser operados pelas respectivas empresas conforme
outorgados pela União a cada pessoa jurídica habilitada, ou seja, as linhas da aviação Itapemirim deverão ser operadas pela transportadora turística Suzano de forma independente daquelas da aviação Caiçara, com veículos cuja caracterização externa seja feita de maneira a permitir a identificação inequívoca da autorizária contratada pelo passageiro, em cumprimento ao artigo 31 da Resolução número 4.770 de 2015 e o artigo 3 da Resolução ANTT número 839 de 2005, em caso de veículos arrendados. Alertamos que a caracterização dos veículos em nome da aviação Itapemirim para a operação de linhas da aviação Caiçara sem prejuízo das penalidades regulatórias cabíveis podem caracterizar a violação ao que dispõe no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, induzindo-se consumidor ao erro a respeito da natureza e caracteriza essenciais do serviço de transporte, cabendo à transportadora turística Suzano providenciar a correspondência entre caracterização de veículos e titularidade de linhas. Na conclusão, a ANTT diz que ainda há pendências a serem sanadas pela Suzantur e classificou como inaceitável qualquer tentativa de ameaça ou intimidação pessoal por parte da representação legal. Ademais, não se verifica nos autos qualquer medida protelatória por parte da ANTT. Ao revés, a cronologia supra demonstra o comprometimento desta autarquia federal com a composição da LIDE, em detrimento da escalada do conflito, consoante detonada desejar a representação da transportadora turística Suzano. Ressalta-se que o tom das alegações apresentadas nos autos pela transportadora turística Suzano insuflam o juízo a uma interpretação enviesada e inverídica dos fatos, sendo de que a ANTT tem desrespeitado determinações judiciais, quando na realidade ainda há pendências a serem sanadas por parte da transportadora turística Suzano, com vistas a viabilizar a retomada da operação dos serviços indicados pela própria arrendatória, nesse sendo inaceitável qualquer tentativa de ameaça ou intimidação pessoal por parte da representação legal da transportadora turística Suzano contra a área técnica da ANTT, sobretudo quando autuando no estrito cumprimento do dever legal, em consonância com os princípios constitucionais da administração pública esculpidos no artigo 37 da Carta Magna e segundo os ditames da legislação federal que regula o serviço público do transporte rodoviário interestadual de competência da União. Requer-se o protocolo do nociado supra junto ao juízo falimentar com vistas a evitar maiores consequências para a ANTT e seus serviços, retomando-se a urbanidade e a objetividade na sustentação dos respectivos requerimentos consoante admoestado pela juíza falimentar. A Suzantur, na mesma petição na qual criticou a ANTT, acusou a Aviação Garcia, empresa do sul do país, que sempre mostrou ao longo do processo interesses nas linhas da Itapemirim e Caiçara de ação coordenada de má-fé. Segundo a empresa do ABC, a Companhia do Sul apresentou nova proposta de arrendamento das linhas, mesmo com a Justiça já ter autorizado as linhas para a Suzantur. No pedido, a Suzantur sugeriu que a Garcia e a ANTT estão alinhadas. A Aviação Garcia informou que, por meio de nota, que está apenas exercendo seu direito constitucional e reafirmou que sua proposta foi melhor que a da Suzantur. Sobre a reportagem, Suzantur diz que a ANTT está criando obstáculos ao início das operações, acusa a Aviação Garcia e pede multa de R$390 mil a Sinarte e Urbis. A Aviação Garcia manifesta repúdio às acusações inverídicas feitas pela Suzantur. Sobre a reportagem, a Suzantur diz que a ANTT está criando obstáculos ao início das operações, acusa a Aviação Garcia e pede multas de R$390 mil a Sinarte e Urbis, publicada pelo site Diário do Transporte e também como mostramos aqui no canal no dia 9 deste mês. A Aviação Garcia manifesta repúdio às acusações inverídicas feitas pela Suzantur.
A Aviação Garcia esclarece que está exercendo unicamente o direito constitucional de ação e declara que sempre agiu de forma transparente e de acordo com os critérios da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A proposta da Aviação Garcia pelas linhas que eram operadas pela Aviação Itapemirim e Caiçara é maior do que a apresentada pela Suzantui e, portanto, traz mais benefícios aos credores da massa falida, bem como a Aviação Garcia apresenta condições de iniciar as operações de imediato. A Prefeitura do Rio de Janeiro comunicou nesta quinta-feira a abertura de um critério suplementar no valor de R$ 92,6 milhões para a Secretaria Municipal de Transportes. Segundo o decreto número 51.990, publicado no Diário Oficial, este crédito é para reforço no processo de requalificação do sistema de transportes e melhoria do serviço por meio de subsídio. Na parte das melhorias, o valor será aplicado em ônibus novos e no subsídio para o pagamento das quilometragens percorridas. No começo deste mês, a Prefeitura definiu os procedimentos de autuação das empresas que operam ônibus sem ar-condicionado, prevendo descontos no subsídio a receber. A operação com ar-condicionado ligado é uma das ações firmadas, em acordo do município com as empresas para melhorar gradualmente a qualidade do transporte público urbano, incluindo também a ativação das linhas descontinuadas, ampliação de frota e horários. A Marco Polo iniciou neste mês de fevereiro de 2023 a operação de ônibus 100% elétricos da Ative em Santiago, no Chile. O objetivo é que o veículo circule por diversas áreas urbanas da capital Santiago, para avaliação dos operadores. O desempenho do Ative será testado em trajetos utilizados pelos ônibus convencionais movidos a diesel. A iniciativa, diz a fabricante em nota à imprensa especializada, está alinhada com a estratégia de eletromobilidade da companhia, com vistas a ampliar sua presença no mercado a mais avançados na eletrificação. A formação de parcerias e estratégias para o fornecimento de chassi é uma das mais expectativas da Marco Polo. Para o diretor de negócios internacionais de operações comerciantes e de mercado externo da Marco Polo, André Magnishan, o modelo Ative, modelo desenvolvido para o Chile, possui 12 metros de comprimento e chassi low entry, equipado com motor elétrico de potência máxima de 350 kW e torque de 3.500 Nm. O veículo tem eixo dianteiro ZF-RL8 2A, eixo traseiro motriz ZF-A132, suspensão a ar ZF, sistema de freios Knorr e bateria CATL, com capacidade de 350 kW e autonomia entre 230 e 280 km, dependendo das condições de utilização. A capacidade é para 91 passageiros, sendo 34 centavos em poltrona City com encosto de cabeça. O Ative traz ainda ar-condicionado Valeo Revo E, incorporado ao sistema de refrigeração das baterias, de áudio interno, com preparação para instalação do microfone e câmera de ré, com sirene e monitor do painel do motorista, além de câmera interna de segurança com gravação. Possui espaço para cadeira de rodas e assento preferencial para pessoas com deficiência. Iluminação interna toda em LED, faróis e sinaleiras traseiras em LED e cabine de separação para o motorista. A Marco Polo atua no fornecimento de ônibus para o sistema de transporte urbano da Rede Mobilidade de Santiago. Há alguns anos estamos envolvidos em diferentes projetos de veículos movidos a combustíveis obtidos a partir de fontes renováveis. A tecnologia limpa é uma tendência mundial e a companhia está presente em diferentes mercados, com parcerias estratégicas para prover as melhores soluções para cada país, enfatiza Magnishan. A companhia conta com mais de 350 ônibus elétricos e híbridos rodando em diversos países como Argentina, Colômbia, Austrália e Índia, além do Brasil com chassis parceiros. A empresa chinesa BYD apresentou nesta quinta-feira o primeiro ônibus 100% elétrico do transporte público de Guarujá, na Baixada Santista. O evento ocorreu às 10 horas da manhã, em frente ao Paço Municipal. O modelo BYD D9A tem layout exclusivo, piso alto com zero emissão de carbono, completamente silencioso. Em nota à imprensa especializada, a BYD detalha os itens do novo veículo. O ônibus 100% elétrico da BYD D9A é do tipo padrão
Tem autonomia para rodar até 250 km com a carga completa, capacidade para 78 passageiros, sendo 41 sentados e 37 em pé, e será integrado à linha 003 que faz o trecho entre o terminal Vicente de Carvalho e o Ferry Boat, uma das mais movimentadas no município de Guarujá. Com ar-condicionado e chassi tubular em aço de alta resistência à torção flexão, o modelo BID D9A tem motor interligado em cada uma das rodas do eixo traseiro, contando com módulo de controle de tração. O ônibus tem ainda suspensão pneumática dianteira e traseira com ajuste de altura. O sistema de freios e disco com ABS e sistema regenerativo proporciona mais segurança e autonomia ao veículo. O ônibus BID será integrado à frota da operadora City Transporte Intermodal, marcando o início do processo de substituição de parte da sua frota de veículos diesel por meio de veículos elétricos. O BID D9A começará a circular em fase de testes por 30 dias, operando a linha 03 que faz o trecho entre o terminal Vicente de Carvalho e o Ferry Boat, quando então será avaliada a viabilidade técnica e operacional dos veículos no viário das linhas e a capacidade de transporte dos passageiros habituais das linhas. O diretor institucional e head da divisão de ônibus elétricos da BID Brasil, Marcelo von Schnugger, dá mais detalhes. Ele afirmou o seguinte: a cidade de Guarujá dá um importante passo para tornar o transporte sustentável, proporcionando qualidade de vida para a população. A BID está instalada no Brasil há 5 anos, com fábrica em Campinas, no interior de São Paulo, onde temos capacidade para produzir por ano 2.000 chassis de ônibus elétrico. Estamos prontos para seguir o atendimento da Baixada Santista com ônibus elétricos que oferecem conforto, segurança e economia ao operador. A BID tem um micro-ônibus 100% elétrico, operando na Baixada Santista desde 2017. De acordo com a BID, o custo mensal para abastecer um ônibus elétrico com energia pode chegar até 6 vezes menos do que um ônibus a diesel. Os ganhos ambientais para a cidade são inúmeros. Um ônibus elétrico deixa de emitir 125 mil quilos de CO2 ao ano, o equivalente ao plantio de 892 árvores. A BID possui 70 mil ônibus rodando ao mundo todo. Na América Latina, os destaques são para os 1.500 ônibus em operação no Chile e na Colômbia. A BID já atende a cidade de São Paulo com 18 ônibus a bateria que circulam na região sul desde 2019. Em 4 anos, os ônibus já rodaram mais de 2,5 milhões de quilômetros na cidade de São Paulo, destaca a nota da fabricante. A BID tem departamento de pós-vendas e manutenção estruturado e delicado para atender de forma rápida e precisa. Destaque para as operações na cidade de São Paulo, São José dos Campos e Salvador, que contam com residentes nas garagens dos clientes. O operador ainda tem a possibilidade de gerar a própria energia para a alimentação dos ônibus e veículos elétricos, seja por meio de energia fotovoltaica ou eólica, totalmente livre da dependência de energia elétrica. E antes de encerrar, uma última notícia. A empresa Westside Viagens e Turismo do Grupo Bellarmino assumiu nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2023, o transporte coletivo urbano de Avaré. A Prefeitura de Estância Turística de Avaré, cidade do interior de São Paulo com mais de 90 mil habitantes, finalmente encerrou o processo de concorrência pública, que definiu a empresa de ônibus que irá operar na cidade pelo prazo de 10 anos. O contrato entre a empresa e a Prefeitura foi assinado em 27 de setembro de 2022. O resultado da licitação foi homologado e adjudicado ao Westside, que venceu o certame apresentado proposta de R$ 9,84 de tarifa de remuneração quilométrica. Até então, os serviços de transporte coletivo vinham sendo prestados pelo Rápido Luxo Campinas, do mesmo grupo empresarial da Westside, contratada em regime emergencial. A Westside recebeu o nome fantasia de Move e atende já o transporte urbano das cidades de Paulínia, Vinhedo, Itu, Louveira, Nova Odessa, Montemor e Sumaré, no interior de São Paulo. O contrato prevê uma série de melhorias para os usuários, diz a Prefeitura. Além de novos
além de novos. Os ônibus atualmente em operação nas 13 linhas existentes contam com acessibilidade, elevadores e Wi-Fi. Diante do recente início das operações, a empresa informou que está adequando os horários de acordo com as necessidades e demandas da população. Outras melhorias estão em estudos e devem ser implementadas futuramente, informou a detentora da concessão. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima. Em breve teremos mais notícias para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.